Oi, gente, meu nome é Malu, eu tô no terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou dar aula para vocês de modernismo. O modernismo, ele é, de longe, um dos assuntos mais importantes para qualquer vestibular que você fizer, pelo menos os daqui do Rio, e ele é dividido em 3 gerações. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da primeira. O modernismo ele tem como marco a Semana de Arte Moderna ou simplesmente a Semana de 22. A Semana de 22 é uma semana de exposições que acontecem no Teatro Municipal de São Paulo, em que os artistas presentes, né, convencionam um movimento, chamado de movimento modernista. Então lá eles vão expor as artes, as obras que vão ter as características desse movimento e vão falar, olha, a partir de agora a arte será feita dessa maneira, ok? É muito engraçado a gente perceber o lugar estratégico, né? Por que eles quiseram fazer esse evento no Teatro Municipal de São Paulo? O Teatro Municipal de São Paulo, ele representava o erudito, o tradicional e o elitista. Tudo isso desagradava esses modernistas iniciais. A gente chama eles de geração iconoclasta, porque essa geração visava romper com o passado, romper com o tradicional, o conservador, romper com as outras linhas artísticas, né? E tudo isso muito inspirado nos movimentos vanguardistas da Europa. Então, a gente vê que eles convencionam um movimento modernista. Na verdade, não existe um documento falando, olha, o modernismo será assim, assim, assim. Na verdade, isso tudo é convencionado dentro das obras de arte. Então, a gente vê um texto que fala, olha, estou farto dessa maneira que vocês fazem arte, agora eu quero que seja assim. Vocês veem um quadro que critica, um quadro de um estilo nunca visto. E é assim que eles convencionam que seria o modernismo, ok? Essa convenção do que seria o modernismo, do que será o modernismo, ela é muito baseada no contraponto entre o modernismo e o parnasianismo. Você se pergunta, Malu, por que o parnasianismo? Por que eles não escolheram qualquer outra linha, qualquer outra escola literária, né? E por que o parnasianismo? Vou explicar para vocês agora. O parnasianismo, ele era, assim como o romantismo, o simbolismo, extremamente conservador, né? Ele bota para si, ele tem características muito elitistas, né, eruditas e pomposas, que é exatamente o que o modernismo não quer. Então, o modernismo, para até facilitar essa inovação, ele pega uma escola, e a parnasiana, porque era a tradicional que mais eles tinham contato, né, falando cronologicamente, não tinha porquê eles, eu quero desfazer o barroco. Pô, o barroco foi há muito tempo atrás. Eu quero desfazer eu quero romper com o romantismo. O romantismo também está lá atrás. O que mais me influencia agora é o parnasianismo. É a escola tradicional que mais eu consigo ver e que eu mais estou farta. Então, eles pegam o parnasianismo como parâmetro e olham para ele e falam, olha só, é exatamente isso que eu quero romper, é exatamente isso que eu quero fazer totalmente diferente. Então vamos entender quais são as características do modernismo comparando elas ao parnasianismo. Primeira coisa, nacionalismo crítico, revisão do passado histórico e cultural. O modernismo ele vai olhar para o jeito que o índio era retratado, o jeito da história do Brasil, como a história do Brasil era retratada, vai ver tudo isso e vai exaltar, mas não de maneira irreal. Eu não vou retratar o índio como um herói valente, sendo que ele sofreu muito. Eu não vou retratar o português como um colonizador forte, não, entendeu? Eu vou revisionar isso de maneira crítica. Então eu vou falar sobre, mas de uma maneira assim, irônica, mostrando que nem tudo são flores, porque realmente não são. Diferente do que foi o parnasianismo.
ufanista, hipervalorização do nacional, muitas vezes ignorando a realidade. O modernismo ele olhava para o parnasianismo e falava: olha, vocês estão mostrando um Brasil para turista, um Brasil turístico, que não condiz com a realidade. No ramo da temática, né, a gente tem o modernismo ligado muito ao cotidiano. Eu não vou remeter a assuntos que o brasileiro não vai entender. Então eu vou falar de coisas banais, de coisas que todo mundo se identifica. Então eu uso a linguagem coloquial, não vou usar vocábulos rebuscados, né? Para quê? E tudo isso visando atender uma massa, atender cada vez mais um público maior. Ao contrário do parnasianismo, que tinha arte sobre arte, né? A arte hipervalorizada, a arte rebuscada, métrica, rimas ricas, temas clássicos e linguagem erudita extremamente difícil de entender. Ninguém entendia e ficava, pouco circulava, né? Ficava restrito a um grupinho muito, muito pequeno. Versos livres e brancos. Isso é muito importante para a gente entender, tá? Porque eu acho que é o que mais cai nos vestibulares quando a gente está comparando. Depois eu vou trazer aqui um texto parnasiano e um modernista para vocês compararem. E é um negócio que você tem que bater o olho e responder. Versos livres e brancos. O que são versos livres? São versos livres de métrica, tá bom? São versos que não têm uma rigidez na forma. E brancos são versos sem rima. Sempre contando com ironia e humor. Então eles criticam esse passado, criticam socialmente, criticam dentro da forma, com ironia e humor. Parnasiano a gente tem versos metrificados e com rimas ricas. Vamos entender aqui agora nos textos essas características que eu acabei de falar. Esse é um texto de Olavo Bilac, um poeta parnasiano, que tem várias dessas características para a gente entender melhor. Vamos lá. Longe de ti se escuta porventura teu nome que uma boca indiferente entre os outros nomes de mulher murmura, sobe-me o pranto aos olhos de repente. Tal aquele que, mísero tortura, sofre de amargo exílios tristemente, a linguagem natal, maviosa e pura, ouve falada por estranha gente. Porque teu nome é para mim o nome de uma pátria distante e idolatrada, cuja saudade ardente me consome, e ouvi-lo é ver a eterna primavera, a eterna luz da terra abençoada, onde entre flores teu amor me espera. Vamos destrinchar juntos esse texto. Seguinte, primeira coisa, dá para perceber, né, que ao longo do texto todo ele é construído em cima de rimas. E não simples rimas, a gente tem aqui rimas ricas. O que é uma rima rica? É rimar palavras de natureza diferentes. Então, nesse caso, a gente tem indiferente, um advérbio, né, boca indiferente, um adjetivo boca indiferente, com o advérbio de repente. Aqui embaixo, tristemente com gente. Tristemente, advérbio, gente, substantivo. Tortura e pura. Tortura, substantivo, pura, adjetivo. Então, ele vai criando isso. E ele fica muito focado nessa estrutura, né? Eu preciso... É isso que vai valorizar o meu texto. A quantidade de rimas ricas. Outra coisa. A gente tem aqui a palavra maviosa. É um vocábulo extremamente... erudita, sabe? Desnecessário ali no meio, mas que significa algo suave, algo calmo, que o poeta usa extremamente para marcar essa linguagem formal. Outra coisa, o texto todo a gente consegue ver que ele é formado em soneto, né? Que ele é um soneto, só que não um simples soneto, é um soneto decassílabo. Um soneto decassílabo é um soneto que todos os versos possuem 10 sílabas. E vocês podem acreditar em mim ou não, eu não vou provar isso aqui para vocês, porque provar isso não segue uma linha assim racional. É o poeta parnasiano que
separa as sílabas do jeito dele, então deixa quieto. Agora, eu gosto muito desse texto modernista e vocês vão entender tudo aquilo que eu acabei de falar, comparando as duas. Pronominais de Oswaldo de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse texto, ele é muito legal, porque além de ser um texto sem rima e sem métrica, a gente tem uma ironia, né, uma crítica a isso a exatamente o que eu acabei de falar do texto anterior. Por que eu vou falar dê-me um cigarro se na verdade todo bom negro e todo bom branco da nação brasileira falam me dá um cigarro? Essa é a realidade. Eu não vou querer hiperformalizar uma coisa, eu não vou querer formalizar uma coisa que é cotidiana, que é natural. Muito bem, gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais autores da primeira geração do modernismo. Começando por Oswaldo de Andrade. Vou mostrar aqui para vocês dois textos dele. Eu acho que são os principais, assim, pra gente entender. O Capoeira e Amor. O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Tá. Aqui a gente já consegue ver de cara apanhar, quer, né? São uma linguagem que representa a variação linguística, né? Isso é uma linguagem coloquial, ele tá falando de uma soldado, né? Então dá para entender que eu não uso mais a linguagem erudita, estou usando a linguagem comum ao povo. Pernas e cabeças na calçada. O que é esse texto, né? Ele está falando de uma repressão policial a alguém. Quer apanhar, soldado? Quer apanhar pernas e cabeça na calçada? Então, é alguém ameaçando alguém e pernas e cabeças indo na calçada. Então, a gente tem aqui a reprodução da linguagem coloquial, além disso, uma crítica social. Agora, esse texto é muito bom. Amor, humor. Oswaldo de Andrade, acabou. Só isso. Esse texto ele é muito bom porque é um gênero lírico, é uma poesia que não é poesia, né? A gente não tem eu lírico, a gente não tem versos, a gente só tem uma palavra. Mas que ao mesmo tempo vende, né, o que se quer dizer. Amor, humor. Tá dizendo que amor é uma coisa que vem do humor, que trata de humor, né? É muito legal. Enfim, contar um pouco para vocês quem foi Oswaldo de Andrade. Sem dúvida, foi o principal vetor do modernismo aqui no Brasil. Ele era rico, filho de cafeicultores aqui do Brasil, paulistas, e ele viaja para a Europa, passa alguns anos lá, mora lá, e lá ele aprende, né? Ele entende sobre as vanguardas europeias, né? E ele importa essa ideia de inovação para cá e se junta com os amigos, né? Para fazer a Semana de 22, mudar os paradigmas da literatura brasileira. Então, sem dúvidas, ele tem a sua importância. E Oswaldo de Andrade, ele faz o Manifesto Pau-Brasil. O que foi o Manifesto Pau-Brasil? É um texto em que Oswaldo defende a arte brasileira de exportação. O que significa isso? O brasileiro, a gente vê em outras escolas literárias, fica muito atrás do europeu. Ou seja, espera as coisas acontecerem lá para importar para cá, mas nunca dando o seu toque, entendeu? Nunca proposital isso. O romantismo brasileiro, o próprio barroco brasileiro, ele tenta se espelhar muito nas artes europeias. Então, o que o Oswaldo de Andrade defende aqui é uma arte brasileira de exportação, não de importação. Eu não quero mais importar
da Europa, eu quero vender a arte brasileira, eu quero que a Europa importe do Brasil, entendeu? Só que para isso acontecer, algumas coisas precisavam mudar. Era preciso entender, consumir arte europeia, entender, mastigar, botar um temperinho brasileiro, e aí sim eu tenho a expressão nacional. Eu tenho com o diferencial brasileiro, eu tenho o que eu chamo de arte modernista, uma arte inovadora e uma arte que vai ser possível exportar para o mundo, que o mundo vai poder consumir esse tipo de arte inovadora e original. Então, resumindo tudo isso, eu chamo essa nova arte, né? Esse novo jeito de fazer arte com essas etapas de antropofagia, tá bom? Esse é um termo muito importante e que consiste em arte europeia mais um toque de brasilidade igual à arte moderna brasileira. Segundo autor muito importante do modernismo da primeira geração é o Mário de Andrade, tá? Mário de Andrade, ele era jornalista, historiador, cronista, e ele se interessava muito ele tinha muito amor pela cidade de São Paulo e criticava muito a burguesia paulista. Então, nos seus textos sobre o amor à cidade de São Paulo, ele falava sobre a urbanização, e o fator da crítica à burguesia paulista é um fator em comum a todos os autores, né? Porque eles criticavam muito o bom comportamento da burguesia, essa hipocrisia da burguesia. O texto principal de Mário de Andrade é, sem dúvida, Macunaíma. É um texto muito importante, já caiu várias vezes em vestibulares. E o que é legal é que dentro do texto ele busca responder essa pergunta: quem somos nós brasileiros? Ele busca uma identidade do brasileiro. E logo no texto já dá pra gente entender o que ele tá querendo dizer. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de quem era Macunaíma, de quem é esse personagem. Macunaíma é um herói extremamente antiético, é o que a gente chama de anti-herói. Então, ele não condiz com aquele herói romântico, forte, salvador. Na verdade, ele é muito antiético e o que a gente fala que ele representa o jeitinho brasileiro. E dentro dessa obra, na verdade, ele está criticando, né? A ideia de um herói sem nenhum caráter não significa apenas uma pessoa antiética, sem caráter, imoral. Carrega o sentido também de um herói sem identidade nenhuma. Então, dentro dessa falta de identidade, o Mário de Andrade ele fala que o Macunaíma representa o brasileiro, tanto por ter o jeitinho brasileiro, de sempre dar um jeito, sempre sair pela culatra, assim como não possuir um caráter só, possuir vários caráteres, ser composto de várias identidades, assim como o Brasil, ok? Último autor muito importante é o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira eu vou contar aqui também, mostrando dois textos dele. O primeiro poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o poema do Beco. A gente tem uma temática cotidiana, né? Ele não está falando de nada, ele está falando da paisagem que ele vê. A gente tem versos livres e brancos, sem métrica, sem rima, e ao mesmo tempo ele também fala o que importa tudo isso se eu estou sem saída, né? Então tem uma crítica aí no meio também. Outro, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Nesse texto, a gente tem intertextualidade, que é quando gêneros textuais diferentes se complementam, se juntam em um só. Então, a gente tem um gênero lírico com uma notícia de jornal. E eu quero que vocês atentem aqui a dois termos que ele bota e que eu acho legal a gente analisar. O João Gostoso e o Barracão Sem Número. O João Gostoso, na verdade, ele é uma figura que de gostosa não tem nada, né? Porque ele era um simples carregador de feira livre que morava no Morro da Babilônia e que só virou notícia de jornal quando morre. Então ele só tem a sua devida importância quando ele morre. E o Sem Número mostra exatamente isso, como ele não pertencia a nenhum lugar. Ele morava num barracão sem número, ele morava num barracão sem pertencimento, ele não tinha uma identidade. E ele só tem sua devida importância quando morre. A gente pode ver também que o único sinal de pontuação, além da primeira frase, é depois que ele morre, dando final à vida também. Esse é o Manuel Bandeira. E as principais características das suas obras é a simplicidade na estilística, como a gente pode ver aqui, não é rebuscado, é simples. Complexidade na existência. Então, nas obras de Manuel Bandeira, ele vai falar sobre a infância, sobre a morte, aqui, ó, sobre a complexidade humana, né? Como a gente pode esquecer de alguém, como alguém pode ser esquecido pela sociedade, como muitas vezes a gente se vê sem saída, né? Que importa a paisagem, a glória, a linha do horizonte, se tudo que eu vejo é só um beco. A vida cotidiana, porque, querendo ou não, a morte, a infância, são temas que acometem todo mundo, né? E confissão pessoal e uma temática extremamente social. Vamos ler aqui um dos textos mais importantes de Manuel Bandeira e que ele destrincha o modernismo. Chama Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Vamos lá. Aqui no início, lirismo bem comportado. O que ele está falando o que ele quer dizer quando ele fala de lirismo bem comportado? Ele está exatamente criticando essa hipocrisia de uma burguesia que quer o lirismo do porque eu sou assim, eu sou puro. Não, todo mundo é livre, sabe? Ninguém é bem comportado o tempo inteiro. E se for, está sendo hipócrita, né? Então aqui ele está criticando isso, ele está farto desse lirismo bem comportado. Outra coisa, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário. Quando ele bota a palavra dicionário aqui, ele está querendo criticar exatamente a linguagem formal, os vocábulos, né, usados nos textos parnasianos. Aqui. Lirismo namorador. Quem lembra daquele texto que eu li no começo, extremamente romântico, idealizando a mulher, né, o namorador? Não é isso que fala sobre o brasileiro. O que ele prefere é o lirismo dos bêbados. Quem são os bêbados? Né? É a sociedade, são as mazelas. Ele quer o lirismo da população.
E ele quer tudo que não seja, ele quer tudo que seja libertação. E isso mostra exatamente o que o modernismo foi e o que esses autores queriam passar. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.